Deixa eu ver. Está agora sim. Então podemos começar. Então podemos, para a gente poder falar do romantismo alemão do século XIX, nós temos que tratar anteriormente o que estava acontecendo no século XVIII. Então, o século XVIII nós sabemos que é o século da razão, o século do iluminismo, o século da exaltação do cientificismo, ou seja, colocar a base do conhecimento alicerçada dentro do elemento racional. Então, segundo os pensadores da época, não existe nada, não existe nenhum conhecimento fora do elemento razão. Então, o iluminismo é a exaltação máxima deste contexto da razão. Tanto é que, influenciado pelo iluminismo, nós tivemos algumas revoluções, como propriamente a mais famosa de todas, a Revolução Francesa. Tá? Então, a Revolução Francesa foi um elemento máximo da razão dos povos para poder se libertar da opressão do chamado absolutismo. Então, século XVIII centrou-se demais na razão. Os pensadores do século XIX, nós podemos falar pensadores, artistas, literatas, músicos, como propriamente o Beethoven, tá? Do século XIX, eles estavam embutidos de uma mudança na forma de pensar. Tanto é que esses filósofos do século XIX, eles vão ser chamados filósofos da tempestade e do ímpeto. O que quer dizer isso? Eles querem dizer um abandono total da razão e uma ação imediata através dos sentimentos humanos, ou seja, para poder chegar ao conhecimento, para poder estabelecer uma análise da vida do homem, uma análise acerca das ações humanas, eu tenho que valorizar os sentimentos. Então, os filósofos do romantismo alemão, principalmente, o Luca vai gostar desse cara, principalmente Schopenhauer e Kierkegaard, tá? Principalmente esses dois indivíduos, eles estão alicerçados no elemento fundamental que nós chamamos de tempestade do ímpeto, aqueles que vão valorizar demais as emoções, tá? Os sentimentos humanos para poder alicerçarmos dentro dos propósitos da razão. O nosso livro-texto, eu sei que vocês não estão com o livro-texto aí, mas quem quiser pegar a página 152 do nosso material, ele diz assim: as origens do romantismo. Fala do romantismo dentro de um aspecto geral. Aí depois ele vai falar assim: o idealismo alemão. Do idealismo alemão, ele começa a falar dos filósofos. Então, o idealismo alemão é a corrente filosófica surgida na Alemanha no século XIX, onde há uma desvalorização em massa do uso da razão, certo? Eles passam a acreditar no conhecimento também através dos sentimentos humanos, através da vontade, através do ímpeto. Inclusive, pode colocar aí, inclusive, alguns filósofos vão recorrer ao sentimento religioso para explicar a existência humana. Então, ao mesmo tempo que o século XIX, lá por volta de 1840, 1850, até 1880, está preconizando a morte da religião, alguns filósofos, principalmente alemães, estão resgatando a ideia da religião acerca da vida do ser humano. E o nosso texto traz assim, tá? O romantismo pode ser caracterizado pelas mudanças de paradigma ocorridas ao longo e no final do século XVIII e a primeira metade do século XIX. Por que a primeira metade do século XIX? Ela estava ainda em processos de transformações, em processos de mudanças. A partir de 1840, 1850, nós temos diversos movimentos na Europa.
Eu não sei o que vocês estão estudando em História Geral, mas quando vocês chegarem em História Geral, século XVIII, século XIX, vocês vão ver as transformações que passam a surgir na estrutura política, na estrutura econômica e na estrutura social da Europa do século XVIII e século XIX. E a partir de 1850, nós temos um fator muito importante dentro da economia europeia, vamos colocar da economia mundial, que é a chamada Segunda Revolução Industrial. Então, a partir dessa época de 1850, muda-se o foco. Então, eu vou deixar de lado essas ideias românticas, eu vou deixar de lado essas ideias de ir contra a razão e volto a pensar no elemento científico, como, por exemplo, nós temos a partir de 1840 o positivismo, crença absoluta na razão, e a razão irá conduzir as sociedades ao progresso, certo? Então, 1830, 1840, 1850, o século XIX é considerado o século das revoluções. Nós teremos as revoluções liberais, nós teremos as revoluções socialistas, nós teremos a ascensão do anarquismo, a ascensão do sindicalismo, nós teremos a primavera dos povos, vamos ter diversos outros movimentos que surgem dentro da Europa, como, por exemplo, nós temos os nacionalismos e temos também o imperialismo, tá? Isso falando a respeito no campo da história. Aí diz assim, mais fortemente representado pela filosofia, pela poesia alemã dessa época, o movimento romântico sublinha um abandono das premissas racionalistas do iluminismo. Então, século XIX, até por volta de 1840, 1850, há um abandono total dos elementos iluministas, há um abandono total das premissas racionalistas. Então, o homem ele passa a desenvolver suas ideias através do sentimento e das emoções humanas, como representação na música, representações na poesia, na literatura, na própria pintura. Então, os homens eles passam a enxergar o mundo de uma outra forma. Porque, segundo os representantes deste período, centrou-se demais na razão, levando em consideração que o homem não é só sentimento racional, que o homem também é composto por outros elementos que fazem com que ele possa estabelecer a sua existência. Um pouco mais para frente, nós vamos falar de Kierkegaard, e Soren Kierkegaard, ele vai falar justamente da existência do homem, o porquê existir, tá? E dentro dessa ideia surge, então, o pessimismo, tá ok? Os filósofos do pessimismo, diante das constantes mudanças que estavam ocorrendo na Europa, que estavam ocorrendo nos seus respectivos países, França, Alemanha, Áustria, Inglaterra e França, muitos filósofos eles se dedicam a um certo pessimismo filosófico ou pessimismo literário. Tá? Considerar que a vida não é absoluta e que Deus é um elemento que está presente em todas as coisas. Então, vai surgir a ideia do panteísmo, tá, ok? Onde abandona a ideia de Deus como um ser absoluto e considera Deus como presente em todos os elementos da natureza. Então, Deus estaria no cotidiano dos indivíduos, não como um ser absoluto, não como um ser cuja autoridade máxima lhe pertence. Então, surgem algumas transformações dentro dessas ideias do romantismo alemão. Para falar disso, tem ainda na página 152 do nosso material texto uma partezinha bem importante, dizendo assim: romantismo é um movimento que extrapola o pensamento filosófico, pois afirma ser possível encontrar a filosofia em outras áreas, como poesia, teatro, literatura, música e também na
pintura. Todas essas manifestações artísticas são capazes de propor reflexões filosóficas legítimas e prover o sujeito racional de respostas também autênticas. Ou seja, o romantismo com a qual nós vamos analisar na filosofia é justamente essa oposição ao sentimento racional, dizendo que a música, a poesia, a literatura e outras expressões também são capazes de conduzir o ser humano a entender a sua própria existência e também a formular as suas verdades. Portanto, a verdade absoluta, não existe uma verdade que seja absoluta, principalmente no campo racional. Então, para estabelecer essas relações, tá? A razão, ela é importante, por favor. Eles não desconsideram a razão 100%. A razão é importante, mas ela não é definitiva, ela não é a razão, ela não é delimitadora de todas as verdades. Então, o indivíduo ele pode alcançar as suas verdades através de outros elementos que não sejam propriamente o elemento que nós chamamos de razão, certo? Aí, para a gente poder passar para a nossa projeção, nós temos outras informações assim. Eles são chamados, então, filósofos da tempestade e do ímpeto, cujos principais eixos de reflexão foram, primeiro, a concepção de natureza e do gênio como forças criadoras. Então, é a natureza que é a força criadora de todos os elementos que constituem o cosmos, e não um Deus absoluto, e não um Deus criador. E a ideia do gênio que é compatível à própria natureza. Então, diz assim que tem as suas próprias regras, que se situam na subjetividade do ser. Então, trata absolutamente do ser humano que está presente na natureza. Então, a natureza ela é responsável por criar todos os elementos que estão presentes no cosmos, inclusive o homem. Então, Deus seria uma figura que está ao lado do homem e não acima do homem, certo? Então, a exaltação da liberdade e o desejo de infligir leis. Então, aí vem uma situação bastante interessante. Os filósofos do romantismo ou do idealismo alemão, eles criticavam muito a existência de algumas leis, porque, segundo eles, do que adianta você cumprir a lei só por ela ser lei? Remonta-se o pensamento cinismo lá na antiguidade, o pensamento dos cínicos. Eu devo agir bem não porque é lei, mas porque me traz algo de bom, que me faz sentir algo de bom. Então, essas ideias são atribuídas aos pensadores chamados românticos, certo? Deixa eu ver aqui, o Gustavo Gutierrez está pedindo para entrar. Marcar a presença dele rapidinho, porque senão me perco todo aqui. Certo? Então, esses pensadores, eles estão ligados diretamente a essa ideia, ao combate do pensamento iluminista. Deixa eu pegar aqui, tem mensagem aqui, deixa eu ver. Panteísmo, Liara. Cara, é a página 152. 152. 152. Certo? Liara, o que é panteísmo? Panteísmo é uma doutrina, tá? Muita gente considera como doutrina filosófica, mas panteísmo é uma doutrina cuja a ideia pressupõe que não há a possibilidade de um Deus soberano, de um Deus supremo, mas que esse Deus soberano, esse Deus supremo, ele deixa de ser soberano, ele deixa de ser supremo para estar presente em todas as coisas que que compõem o cosmos, ou seja, nos animais, nas plantas, na natureza e tudo mais, e no próprio ser humano. Então, você encontra a presença de Deus nesses elementos que são fundamentais, certo? Então, assim, considerar que Deus é um ser onipotente, mas que ele se manifesta nos diversos elementos da própria natureza humana, certo? Aí, outro elemento, assim, escolha de sentimentos e das paixões impetuosas, ou seja,
Para esses indivíduos, o sentimento deve ser o guia da ação humana, tá ok? Por exemplo, para Schopenhauer, falou Schopenhauer, caiu prova sobre Schopenhauer, caiu alguma questão sobre Schopenhauer, você pode marcar aquela questão que falar da sua vontade, tá ok? É a vontade humana que determina a ação do próprio ser humano, porque você, por exemplo, você pode estar preso, você pode estar limitado, mas a sua vontade, ela é sempre livre. Como, por exemplo, você está na nossa aula online hoje, junto comigo, uma aula cansativa, uma aula pesada, mas a sua vontade é de estar em outro lugar fazendo outra coisa. Eu posso aprisioná-la na aula, mas eu não posso aprisionar a sua vontade. Então, a vontade é o elemento que determina, tá, a existência e todas as ações do ser humano, para Schopenhauer, certo? Aí, outro elemento diz assim, a concepção panteísta, tá, Liara? Página 152 diz assim, concepção panteísta, de que Deus está em todas as coisas e, portanto, não seria uma razão suprema separada do mundo como acreditavam os iluministas. Então, para os pensadores que nós vamos chamar de românticos ou idealismo alemão, é importante a gente sempre falar assim que Deus, ele está presente em todas as coisas, por mais que as pessoas o considerem como um ser supremo, um ser absoluto, um ser autoritário, ele se faz presente em todos os elementos do cosmos, certo? Isso, então, seria o nosso panteísmo. Nicolas, bom dia, Nicolas. Está um pouquinho atrasado, mas tudo bem, seja bem-vindo, certo? Então, o que acontece é que nós temos alguns filósofos, como, por exemplo, Fichte, Schelling, Schlegel, tá? O nome desses indivíduos aparece no nosso livro-texto. Então, fala assim, Fichte, a questão do eu puro, tá? O eu fichtiano como um eu intelectual. Aí vem assim, Schelling, a filosofia da natureza e o idealismo transcendental. Só que os dois indivíduos mais importantes que quando caem em prova de vestibular, e eu já vi cair lá no Paraná e em Santa Catarina, que eu posso falar agora, que eu me lembro, Paraná e Santa Catarina, eu já vi cair Schopenhauer, eu já vi cair Kika, embora os outros vestibulares do Brasil em geral não focam muito o romantismo alemão. Quando vai falar do romantismo alemão, eles pegam a parte do idealismo, aí cobra muito Hegel e Marx. Só que Hegel e Marx é a nossa próxima aula. Hegel e Marx seria a superação desse romantismo, certo? Então, para a nossa próxima aula, Hegel e Marx, se a gente conseguir terminar hoje, é Schopenhauer e Kika, certo? Então, para a nossa abordagem, agora nós vamos ter que abordar os filósofos que nós acabamos de falar, que é o caso Schopenhauer e Kika. Para isso, vou deixar uma projeçãozinha e vou deixar disponível o material no Sysframing Online e no Sysframing, tá ok? No Sysframing Online, vou deixar o material, a aula gravada, e no Sysframing vou deixar o PowerPoint, certo? Só que aí eu vou ter que transformá-lo em PDF. Talvez hoje à tarde já esteja disponível para vocês, tá? Toda a aula será gravada e o material da aula, quando eu tiver PowerPoint, quando eu tiver algum texto, alguma coisa, eu vou deixar disponível lá para vocês, certo? Então, vamos lá. Para início de conversa, nós temos que abordar Arthur Schopenhauer, tá? Filósofo do idealismo alemão. Só que, para falar de Schopenhauer, nós temos que falar assim uma crítica a Hegel. Para Hegel, a história ela é teleológica, ou seja, ela tem um fundamento em si mesma. Então, todos os fatos que ocorrem dentro da história são fundamentados dentro do seu contexto de ação. Para Hegel, tá? Para Marx,
A história ela é contínua, onde eu tenho a chamada luta de classes ao longo do processo histórico, onde se desenvolve a sociedade. Então, a filosofia de Schopenhauer inicia com oposição e crítica à filosofia de Hegel, porque a filosofia de Hegel ela é estreitamente racional, tá? Baseada no elemento razão e uma valorização demais dessa possibilidade da razão. Então, Schopenhauer acreditava que os pensamentos de Hegel se tornaram oficiais do Estado e defendia os interesses pessoais, não buscando a verdade. Aí é um pouco complicado, porque assim é uma abordagem, uma crítica do Schopenhauer à própria filosofia de Hegel. Deixa eu ver aqui, me mandaram uma mensagem. Deixa eu abrir aqui. Oh, caramba, travou tudo agora. Tecnologia é boa, mas quando você sabe utilizar. Aí o professor é analfabeto, não sabe utilizar a tecnologia. Deixa eu ver. Liara. Schopenhauer sim, claro, Liara, claro. O Schopenhauer, o Kierkegaard, Veit, Schelling, Schlegel e outros indivíduos, certo? Eles são chamados filósofos da tempestade e do ímpeto, ou seja, aqueles que buscavam nos sentimentos, buscavam nas emoções as respostas para as suas indagações. E o próprio Beethoven, na música, ele também é considerado um filósofo da tempestade e do ímpeto por colocar muita emoção nas suas obras, muito sentimento nas suas ações, certo? Então, ele é considerado o filósofo da tempestade do ímpeto, sim. Schopenhauer, Kierkegaard e outros indivíduos, certo? Então, assim, para dizer que dentro dessa possibilidade, dentro dessas ideias, a forte crítica de Schopenhauer se dá através desta frase. Por favor, para Schopenhauer, o mundo é representação da minha vontade. Tá? Grava essa afirmação. Inclusive, até nos dias atuais, nós podemos colocar essa expressão como sendo verdadeira, como o mundo é representação da minha vontade. E você já deve ter ouvido algumas frases, alguns jargões, algumas frases de autoajuda, como uma das mais conhecidas é: quando você muda a sua visão de mundo, o mundo muda. É justamente essa a ideia da representação da vontade de Schopenhauer. Se você vê uma situação só com os olhos do pessimismo, então ela é representação da sua ação. Então, o mundo é representação minha. Então, diz assim, dessa forma, inicia-se a principal linha de pensamento de Schopenhauer. Então, qual é a linha? Diz assim: nós não conhecemos o mundo como ele realmente é. Somente temos instrumentos sensoriais que nos mostram, tá, o mundo dentro das suas capacidades perspectivas. Portanto, como, por exemplo, eu vou falar da minha experiência, tá, para a gente não poder extrapolar em lugar nenhum. Então, da minha experiência das aulas na minha faculdade. Nós tínhamos um professor, tá? Na época, ele estava com quase 80 anos em sala de aula, viu? Na faculdade. Ele levava uma listinha, uma fichinha para a sala de aula e ele dava a aula a manhã inteira com aquela fichinha na mão. Ele não brincava, ele não fazia gracinha. O máximo que ele dava, de vez em quando, era uma risada. E a risada dele era assim: pronto, acabou. Então, para mim, tá? A forma com a qual eu percebi aquela aula, para mim, era uma das melhores aulas que nós tínhamos, devido à minha percepção. Os outros colegas criticavam, falavam mal e diziam que era a pior aula que eles tinham. Para mim, era uma das melhores aulas que nós tivemos, porque nós tínhamos um grande conteúdo que era passado pelo professor,
certo? Então, a forma com a qual você enxerga o mundo, a forma com a qual você percebe o mundo, determina como você irá encarar esse mundo, se é bom ou se é ruim. Se você encara todas as suas aulas com pessimismo, então você terá uma visão, uma percepção acerca desse mundo, acerca desta aula. Deixa eu ver, me mandaram uma outra mensagem aqui. Vamos ver se eu consigo, ter que fechar. Eu não consigo abrir se não tiver fechado. Deixa eu ver. Prof, ele se autodenominava filósofo da tempestade, ou estudiosos que resolveram chamar assim, tá? Não, dentro da sua época, dentro do período a qual eles viveram, dentro do período no qual eles desenvolveram as suas ideias, eles já eram chamados de filósofos da tempestade do ímpeto. É claro que essa denominação passa a acontecer lá no século XX, lá por volta de 1950, essa denominação fica mais forte, certo? Mas na sua época, lá no século XIX, eles já eram considerados os filósofos da tempestade e do ímpeto, por assim dizer, devido à sua ruptura com o elemento racional. Mas popularizou-se, tá? Popularizou-se chamar esses filósofos como filósofos da tempestade do ímpeto a partir de 1950, 1960. Aí populariza a expressão, certo? Deixa eu ver aqui, me mandaram de novo uma perguntinha, deixa eu ver. Já Schopenhauer, que é a Sofia me perguntando, já que Schopenhauer diz sobre a visão pessoal do mundo, dá para falar que ele relativiza a verdade? Não, não, tá? Ele não vai relativizar a verdade, e sim a sua percepção da verdade, que ela pode ser de forma correta ou incorreta. Então, ele não vai relativizar a verdade, porque relativizar a verdade é estabelecer que cada indivíduo possui dentro de si o elemento que ele vai chamar de verdade. Transitar dentro da ideia de Schopenhauer é a representação. Então, é a forma com a qual você percebe essa verdade, como, por exemplo, Deus. Se nós formos debater sobre Deus, nós vamos debater sobre Deus e nós vamos relativizar Deus mediante a minha, a sua ou a de outra religião. Então, quando a gente debate Deus à luz da filosofia, não há uma relativização da minha crença pessoal, eu abandono a crença, certo? Então, a ideia que ele estabelece acerca da verdade é que a verdade, ela é fruto da minha representação e não relativa à minha representação, certo? Então, se eu enxergo o mundo de uma maneira, é porque a minha percepção me conduz à percepção do mundo daquela maneira. A não ser que, por exemplo, eu tenho, vamos colocar... Deixa eu marcar a presença do Jalad. Parabéns, Jalad. Bem-vindo à nossa aula, tá? Então, é o seguinte, quando eu tenho uma ideia de cor, por exemplo, eu tenho a ideia da cor verde, certo? Mas existem várias tonalidades de verde. Então, como eu posso falar que o verde é a verdade? As várias tonalidades de verde são as formas com a qual eu estabeleço a minha representação. Se eu peço para você pensar a cor verde, aí depois eu pergunto, qual é o tom de verde que você pensou? Há variações, há mudanças, tá ok? Ocorrem mudanças, só que a essência permanece, o verde. Tá ok? Se eu peço para você pensar a cor verde, você não vai pensar amarelo, certo? Você pode pensar um verde claro, você pode pensar um verde escuro, você pode pensar um verde musgo, você pode pensar um verde ferrugem, você pode pensar N tonalidades de verde, mas a essência fica, o verde.
Pegou a ideia, então? Então, ele não vai relativizar a verdade. Ele vai falar que a verdade está ali. Agora, como você a percebe é fruto dos seus sentidos, é fruto das suas ações, portanto, é fruto da sua percepção. Sendo que cada indivíduo tem uma percepção diferente do outro, então a essência vai permanecer, mas a forma com a qual ele entende, tá, as práticas e as ações que vai levar ao conhecimento que vão poder alterar. Então, a verdade, ela não é relativizada, tá ok? O mundo está aí, não está aí, o mundo, tá? O mundo está presente. Agora, como você percebe o mundo é fruto das suas percepções. Muitas vezes você tem uma percepção X, e depois de um tempo trabalhando, depois de muitas experiências, você passa a perceber esse mesmo mundo de uma outra forma. Então, por exemplo, hoje você é adolescente, você percebe o mundo a partir dos elementos de um adolescente. Então, daqui 10 anos, quando você deixar a sua fase da adolescência, você vai perceber o mundo de acordo com a época, de acordo com o período a qual você está vivendo. Certo? Sofia, ficou claro então. Então, para a gente poder estabelecer essa ideia, é justamente um mundo como uma representação da minha vontade. Se eu quero que o mundo seja bom, o mundo será bom. Se eu quero que o mundo seja mal, só atrocidades, eu vou perceber o mundo com essas atrocidades. Só que tem um fator muito interessante em Schopenhauer, tá? Essa sua vontade, ela não é absoluta, ela é sua vontade, mas de acordo com a época, de acordo com o período que você está vivendo. Então, olha só, o mundo é uma construção nossa, é uma representação nossa. Então, é aí que surgem muitas situações no mundo contemporâneo, como, por exemplo, eu não sei nada da vida de vocês, tudo que eu falar aqui é exemplo de aula, tá? Por favor, se eu falar alguma coisa que desagrade ou que vai deixar você incomodado, por favor, se você quiser me advertir em particular, você pode me advertir, certo? Mas eu vou falar, por exemplo, alguns casos de repressão que existem no mundo é justamente devido a uma falha nessa representação que a pessoa tem. Ok? Ela não consegue interagir, ela vê as pessoas, ela vê a sociedade, ela vê o mundo do trabalho somente a partir de uma outra posição que ela estabelece para o próprio mundo, para a sua própria concepção, certo? Então, dizer que o mundo é cruel ou o mundo é maravilhoso é justamente uma representação da sua vontade. Para você, você pode estar bem economicamente, pode estar bem emocionalmente, você pode estar bem de maneira geral e enxergar o mundo que te cerca de uma forma mais coerente, de uma forma mais agradável. Agora, pessoas que, por exemplo, não estão mal, aliás, estão mal, passando por alguma situação difícil, elas tendem a ver também o mundo a partir da sua situação. Então, é essa a ideia que a gente quer colocar, esse exemplo que a gente quer colocar. Então, o mundo é uma representação nossa. Se eu estou bem, tudo é mil maravilhas. Se eu estou mal, eu tenho uma forte tendência a encarar as coisas de maneira também ruim, certo? Considerar os elementos, as pessoas, tudo que está próximo de mim não presta, tudo que está próximo de mim não vale, tudo que está próximo de mim é repressivo. Então, é a possibilidade de você mudar a sua percepção. Isso que ele está querendo dizer. Então, o conhecimento é a relação entre o sujeito e o objeto. Isso nós já sabemos, isso está bem claro. Dessa relação surge a representação, ou seja, eu sou o sujeito do conhecimento. O mundo é o meu objeto de conhecimento. Aí, dependendo da forma como eu estabeleço essa relação, existe então a possibilidade da representação. A representação, então, seria um resultado da percepção do sujeito em relação ao objeto, certo? É esses exemplos anteriores que eu acabei de falar. Então, nós não podemos sair de nós mesmos para ver como o mundo realmente é. Então, nós vemos o mundo a partir daquilo que eu sou. Por exemplo, sou
Ronei Deluc, tenho X anos de idade, trabalho no Colégio Alexander Fleming, trabalho em outras instituições, moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, a minha percepção estará limitada ao contexto que eu pertenço. Se eu saio do Mato Grosso do Sul, se eu saio de Campo Grande, e vou para qualquer outro território, para qualquer outro país, para qualquer outro continente, a minha percepção será de forma diferente. Isso é claro, isso é óbvio, isso fica bem assim nítido para a gente poder analisar. Então, assim, o objeto não existe sem o sujeito, como querem os chamados materialistas. E o sujeito não existe sem o objeto, como desejam os idealistas. Então, para Schopenhauer, é uma relação, a uma objetividade na consciência dos sujeitos, ou seja, a objetividade existe na consciência dos sujeitos como representação e é condicionada pelo sujeito conforme as suas formas de representar, certo? Ou ficou bem claro aqui essa ideia de que para Schopenhauer essa representação determina nada mais, nada menos que a minha percepção acerca do mundo, a minha percepção acerca da minha própria vontade. Se eu tenho vontade de mudar a minha percepção, eu vou mudar a minha percepção. Deixa eu ver aqui uma perguntinha. O Caio, Hegel era idealista, mas o idealismo de Hegel é diferente desse idealismo dos românticos. Por favor, tá ok? Hegel faz parte do idealismo alemão, tá? Só que o idealismo dele é fenomenológico, o idealismo dele está no fenômeno e não no objeto e não no sujeito, tá? Então, quando a gente for abordar Hegel, nós vamos falar do idealismo hegeliano, que é diferente dessas formas de representar os demais, tá? Sim. O idealismo dele é como uma dialética? Não. O idealismo hegeliano se faz através da dialética de Hegel, na dialética hegeliana, certo? Então, tese, antítese e síntese, tá? Que ele vai copiar de outros tempos, de outras épocas mais passadas, mas estabelece realmente o idealismo a partir da dialética, tá ok? Da dialética alemã. Então, vamos estabelecer claramente que os filósofos do romantismo, do idealismo alemão, Schopenhauer e principalmente Kierkegaard, eles não estabelecem um elemento racional, é o sujeito e objeto. Para Hegel, a possibilidade do fenômeno, todo objeto percebido pelo sujeito, ele é percebido de forma limitada. Por isso, a ideia do idealismo, tá? O extrapolar, o ultrapassar do próprio objeto. Aí diz assim: o mundo, como percebemos, é um conjunto de representações dependentes da consciência, do espaço e do tempo. Pronto, acabou. É praticamente isso. Falou isso a respeito de Schopenhauer, ponto, acabou. Então, tudo depende da sua consciência, o espaço e o tempo. A consciência vai ser trabalhada por Hegel. Lá na frente nós vamos ver os 3 elementos de composição da consciência, ou 3 fases de formação da consciência. Aqui em Schopenhauer, a consciência é a forma com a qual você estabelece essa relação, a forma com a qual você estabelece essa representação do mundo. Só que ela é limitada em relação ao espaço e o tempo. Como, por exemplo, aliás, nós já citamos exemplos anteriormente. Se eu estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu tenho uma percepção do mundo, uma percepção das coisas, uma percepção das pessoas, uma percepção de mim mesmo através do tempo e espaço. Eu sou adolescente, eu sou jovem, eu sou adulto, eu sou velho, eu tenho uma percepção acerca do mundo, acerca das coisas que me cercam. Então, tudo depende, segundo Schopenhauer, da consciência do espaço e do tempo. Então, a sua vontade, ela é determinada também pelo espaço e o tempo. Como, por exemplo, se você mora
se você mora no interior, bem no interior, no sertão, bem lá no sertão da região Nordeste, é claro que você não provavelmente, e se você nunca saiu daquela região, é óbvio, se você sempre morou, viveu, nunca viajou para nenhum espaço diferente, lá no sertão, lá naquela cidadezinha de cerca de 10 mil habitantes, sem shopping, sem grandes supermercados, sem cinema, sem nada, você vai estabelecer a sua vontade de acordo com o seu território. Se você não tem contato com o espaço externo à sua região, então essa é a possibilidade de desenvolver as suas ações. Então, Schopenhauer acredita que existem 4 princípios de causa que vão determinar como podemos conhecer o mundo. Então, esses 4 princípios são esses. Espera aí. O primeiro princípio, o dever, a mudança, é a causalidade entre os objetos naturais, expressa pela própria física, ou seja, expresso pela natureza. O dever, então, são as mudanças que ocorrem na natureza que podem influenciar a minha percepção de mundo, certo? Segundo, a forma com a qual eu conheço, a forma com a qual eu estabeleço o conhecimento da natureza. Então, conhecer é a relação entre as premissas que levam às conclusões que são consideradas verdadeiras. Eu conheço o mundo como ele me representa a verdade, ou eu crio verdades acerca desse mundo. Então, tudo deve ser encaminhado por um pensamento lógico, tá? E ser como eu sou dentro dessa possibilidade de mudança, dentro dessa possibilidade do meu conhecimento. Eu sou, o ser é a relação entre espaço e tempo. Por exemplo, vocês são adolescentes, adolescentes que vivem, tá, em pleno século XXI. Tá? Vocês são adolescentes que vivem em pleno século XXI. E vocês também serão adultos que vivem, que vão viver plenamente o século XXI. Então, essa é a sua ideia, como ela é expressa pela matemática, porque a matemática não admite erros. Então, a relação espaço e tempo é acreditada à sua possibilidade de existência dentro desse território, dentro dessa situação. Então, o quarto elemento é agir. Se eu percebo as mudanças, se eu conheço as mudanças, se eu sou um elemento baseado dentro dessas mudanças, dentro dessas concepções, eu devo agir. E essa ação, esse agir, está alicerçado nas suas motivações. Então, ela é a relação entre a motivação e ação, expressa pela moral. Aí entra o elemento moral. Você vai agir, mas você não vai agir de maneira imoral. Quando você age, a sua ação está ligada diretamente ao pressuposto de uma ação ética, de uma conduta baseada nas suas observações de mundo. Mas essas suas observações de mundo vão estruturar todas as suas ações, ou seja, para que você possa perceber as mudanças, para que você possa conhecer e que para você possa realmente existir, as suas ações, elas devem ser tomadas de maneira onde sejam moralmente adequadas, ou seja, moralmente corretas. E ainda, além de ser o filósofo da representação, ele é o filósofo da vontade. Está aí uma coisa que cai no vestibular a respeito de Schopenhauer, chamada de a vontade. Então, a vontade, segundo Schopenhauer, a vontade ela é um ímpeto cego, ou seja, este ímpeto cego, você não consegue controlar esse ímpeto, ou seja, a sua vontade, você pode não executá-la, mas ninguém tira de dentro de você essa possibilidade de vontade. Então, assim, a vontade é a próxima essência da subjetividade, isto é a própria essência do eu. Então, você, com tudo aquilo que você é, com tudo aquilo que lhe pertence, você tem dentro de si as suas vontades. Essas suas vontades, elas são estruturadas através do seu contato com o mundo que te cerca, dentro de um tempo e espaço. Traduzindo, se você é adolescente, você vai desenvolver vontades próprias de um adolescente. Se você é adulto, você vai
desenvolver vontades próprias no adulto, e assim sucessivamente. Traduzindo, ela é irracional, desprovida de conhecimento, causa em si, ela é causa em si mesma, ela não tem praticamente um fundamento, ela é possuidora de um infinito desejo de afirmar-se. A vontade é o que faz as aves migrarem de região para região, que fazem os tigres acasalarem. No ser humano, essa vontade ela já tem um pouco de racional. É essa condição que Schopenhauer combatia, que a vontade ela não é essencialmente racional. Ela pode ser dominada pela razão, mas no homem ela expressa a própria essência do homem. Nos outros animais, como está na projeção, nos outros animais essa vontade é um próprio instinto. Ok? A vontade está no próprio instinto. Muitas vezes você pode nem estar com fome, mas você tem uma vontade, aquela vontade assim de, tem gente que chama de desejo, né? Muitos indivíduos têm aquela vontade de comer algo, mesmo não estando com fome, tá? Você acaba desenvolvendo essa sua vontade. Então, a vontade seria uma condição da própria subjetividade humana, onde ela estabelece condições para a sua própria ação. Então, o homem possui consciência da sua vontade. Olha que coisa bacana. A vontade é um cego robusto que carrega um aleijado que enxerga. Tá? O que quer dizer isso? Tá? Esse aleijado é a nossa consciência, como, por exemplo, gente, aí se eu falar muito a respeito da vontade, vai ficar enfadonho, vai ficar repetitivo, mas a gente coloca de novo uma observação. Você quer fazer determinada ação, você quer executar determinada ação, mas você não executa porque dentro da sua consciência você vai desenvolver aquela condição moral de que se eu fizer isso eu vou ser punido, ou não é adequado agir dessa forma, não posso fazer isso durante certa idade. Então, tem toda essa relação. Então, a vontade, ela é um cego robusto que carrega o aleijado que enxerga. O aleijado é a consciência, certo? Eu não consigo dissociar a vontade da minha própria consciência. Como, por exemplo, muitas vezes os indivíduos executam a sua vontade sem se preocupar com o elemento consciência, sem se preocupar com o elemento moral. Certo? Então, a vontade de muitos indivíduos, muitas vezes, superam o elemento da consciência da humanidade, da consciência moral. Exemplo que nós podemos citar, bem claro e bem correto, é a vontade de Adolf Hitler tornar a Alemanha a principal potência econômica, política, social e cultural da humanidade. Tá, ok? A vontade dele foi assimilada pela vontade de alguns outros na figura do Estado, e aí foi desenvolvida essa situação. Mas a consciência dele não estava voltada para uma ação moral adequada em relação aos outros povos. Ele desenvolveu uma consciência individual baseada justamente para o povo alemão. Então, com isso, necessariamente, a gente deixa de lado essa ideia de consciência absoluta. Então, diz assim, no homem, a vontade é o fundamento de querer viver, do sentimento de posse, do sentimento de dominar, do sentimento de autoafirmar-se. A vida humana passa-se toda em querer e em adquirir. Então, como eliminar essa vontade, certo? A vontade, então, é um impulso cego, escuro e vigoroso, sem justiça nem sentido. É a vontade e pronto. Muitas vezes você não consegue justificar a vontade que você tem de realizar algo, de executar algo, de comer algo. Muitas vezes você não consegue justificar essa sua vontade. Então, assim, o desejo por sua natureza é dor. Sua realização traz rapidamente a saciedade. A posse mata todo o encanto. O desejo ou a necessidade do novo se apresentam sob nova forma. Se não, é o nada, é o vazio, é o tédio que chega. Traduzindo, tá? Quando você tem a vontade, quando você
realiza essa vontade, novas vontades, novos desejos vão surgir. Então, a vida do ser humano é uma constante de vontades que vão surgindo, que vão se formando, que vão se estabelecendo. Então, por mais que você consiga satisfazer uma vontade, constantemente você terá que satisfazer novas vontades que serão criadas dentro dessa possibilidade. Então, o querer ter posse, o querer ter dinheiro, segundo Schopenhauer, é justamente isso. Se você consegue satisfazer, ótimo, você vai formular novas vontades. Se você não consegue satisfazer essa vontade, vai gerar um certo vazio dentro de você, vai gerar um certo sofrimento dentro de você, vai gerar um tédio dentro de você. Então, é isso que ele quer estabelecer acerca do fenômeno chamado vontade. Então, a vontade, ela urge ser superada. Então, ao desprendermos da vida e de toda sua torpe essência, estamos indiferentes ao querer, aos desejos, à vontade, que reclama a sua satisfação. Se não fizermos isso, nossa vida será uma tortura de vontade insaciável, aquilo que a gente acabou de falar. Se você não consegue satisfazer essa vontade, ou mesmo satisfazendo essa vontade, você terá uma tortura constante na sua vida para tentar satisfazer as novas vontades que vão surgindo, satisfazer as novas vontades que vão se estabelecendo no dado desse outro elemento. Para Schopenhauer, tá? Não só a vontade, não só a representação determina a ação do sujeito, determina a ação humana. Para ele, segundo Schopenhauer, tá? Estou falando disso, não sou eu, não é outro filósofo, e sim Schopenhauer. Então, para Schopenhauer, tá? O amor seria o tema central dentro da filosofia. O amor pela vida, o amor pelo conhecimento, o amor pela sabedoria, o amor de maneira geral, em seus mais diversos aspectos. O amor sensual, o amor sexual, para ele, é o tema central da filosofia, pois explica a vontade objetivada nos seres humanos, ou seja, o amor é o que determina aquele elemento de posse. Então, se eu tenho, por exemplo, uma casa, se eu tenho um carro, se eu tenho uma moto, se eu tenho um apartamento, eu devo preservar o amor sobre esses objetos, devo preservar o amor sobre essas situações. Agora, se, por exemplo, eu tenho uma namorada, se eu tenho uma esposa, se eu tenho filhos, o amor deve ser perseverante em relação à vontade. Tá? Se eu tenho, por exemplo, uma esposa e 2 filhos, tá? Eu desenvolvo minhas vontades de acordo com a minha esposa, de acordo com os meus 2 filhos. Eu não posso agir de forma tal que eu sou casado, eu tenho uma esposa e 2 filhos. Eu não posso agir como se eu fosse solteiro, como se eu não tivesse filhos. Então, segundo Schopenhauer, essa minha vontade de transcender ao mundo, muitas vezes eu tenho que deixar de lado essa vontade absoluta que eu tenho para poder executar outras ações em relação ao mundo que me cerca. Certo? Então, para Schopenhauer, é justamente essa abordagem que nós tínhamos que fazer. Para quem quiser, no nosso livro-texto tem assim, página 157, diz assim: o mundo é a minha vontade. Nós falamos já própria da representação da própria representação do mundo em Schopenhauer, e sim o eterno querer viver. Então, esse desejo, essa vontade constante que faz com que um homem possa viver. Se você tem uma vontade constante de querer viver, você desenvolve dentro de si alguns desejos específicos, como, por exemplo, para você poder viver, você precisa de um emprego, você precisa de uma casa, você precisa de vários outros elementos. Então, a sua vontade está ligada diretamente a essas representações. Deixa eu ver. Liara. Então, o amor explica como nossa consciência controla a execução das nossas vontades. É mais ou menos isso, Liara, mais ou menos isso. Então, o amor vai
estabelecer as condições para você estabelecer essa sua própria vontade. Como, por exemplo, você é adolescente, tá? Você tem suas vontades enquanto adolescente. Só que, muitas vezes, você está numa idade, numa fase, numa época, no tempo e espaço totalmente diferente do anterior, e muitas vezes você não pode executar essa sua vontade. Então, o amor que você tem em querer viver, o amor que você tem em querer progredir na sua própria existência, faz com que você possa instituir a satisfação ou não de determinadas vontades, certo? Como, por exemplo, deixa eu ver aqui. Tá ok. Então, respondido. Um exemplo que a gente pode colocar é sinceridade, tá? Quando eu era adolescente, eu andava de skate, eu fazia manobras com skate. Agora, na atual idade que eu estou, eu posso até andar de skate, mas eu não vou me arriscar nas mesmas manobras que eu fazia quando eu era adolescente. Isso explica, por exemplo, um amor próprio, tá? Eu me conheço, eu sei como eu sou, então eu não vou estabelecer a vontade de fazer manobras, de fazer um 360 graus, por exemplo. Tá louco? Se eu fizer isso, eu me arrebento todo. Então eu tenho que ter a consciência dentro dessa possibilidade do tempo e espaço. Deixa eu ver aqui. Larissa Zan, já fui radical. Hoje eu estou mais tranquilo. Hoje eu estou mais na bike, só pedalo e pedalo com segurança. Aí sim, Ronei. O Pedro Miochi, qual a diferença entre o romantismo, tá? Tempestade do ímpeto, e o idealismo alemão? É só uma evolução dos movimentos? Miochi, alguns pensadores consideram que o idealismo é a superação dos elementos desse próprio romantismo, tá? Que esse romantismo ficou na ideia de Schopenhauer, na ideia de Kierkegaard, no pessimismo, como, por exemplo, a minha vontade. O mundo é a representação da minha própria vontade. Então, tudo aquilo que acontece no mundo é uma representação minha. Isso para o chamado romantismo. O idealismo, ele vem com a fundamentação do pensamento humano nos fenômenos da ação humana, na formação da consciência humana. Então, o idealismo é uma superação assim, direta do elemento do romantismo, certo? Então, o idealismo é um conjunto de práticas voltadas para a formação da consciência humana dentro de um tempo, dentro do espaço. Então, dentro da formação de uma dialética de pensar, certo? Então, o idealismo é justamente essa condição, tá? Nós temos o idealismo romântico e nós temos o idealismo científico, tá? O idealismo romântico é mais essa expressão que nós estamos vendo, mais essa expressão que nós estamos trabalhando. O idealismo filosófico, vamos assim dizer, o idealismo filosófico, ele é mais centrado, ele é mais organizado, ele é mais desenvolvido, ele é mais estruturado. Tanto é que o principal representante do idealismo alemão é o Hegel, certo? E, então, Schopenhauer, Kierkegaard, eles são parte do idealismo alemão? São, mas da fase nascente, dos primórdios do idealismo alemão, certo? Então, afirma-se categoricamente que o idealismo seria uma superação dessas condições fundamentais. Deixa eu ver aqui, me pergunta. O livro fala que o mundo em Kant e em Schopenhauer é diferente, mas eu não entendi por quê, pois os dois são fenomênicos, certo? Só que para Kant é racional. Eu vou utilizar a razão, tá? A analítica transcendental. Eu uso a razão para conhecer o mundo através das minhas experiências. Daí o criticismo. Para Schopenhauer, eu não preciso
propriamente utilizar a razão. A razão é importante? É, mas os sentimentos, as emoções me conduzem ao conhecimento também. Eu posso chegar ao conhecimento dessa verdade, ao conhecimento do mundo, através dos sentimentos, através das minhas representações. Então, para Kant, a diferença fundamental entre Kant e Schopenhauer é que Kant ainda valoriza muito o uso da razão. Tá? Schopenhauer vai dar um certo descrédito ao uso da razão, certo? Então, essa seria a diferença fundamental, ou aquilo que vai estar diferenciando Kant de Schopenhauer, certo? Então, ok. Tá. Então, a partir disso tudo, nós temos assim, para Schopenhauer, quando cai na prova de vestibular, quando cai em alguma prova, assim, simulado que a gente faz, é importante saber que Schopenhauer, tá? Primeiro, o mundo é a representação da minha vontade. Tá? A vontade é a condição máxima do ser humano em estabelecer a sua ação dentro de um tempo e espaço. E o amor, que é a base da explicação da filosofia em Schopenhauer. Então, nós temos três elementos fundamentais. Primeiro, representação. Segundo, a vontade. Terceiro, o amor. Certo? Então, esses são os elementos dentro do pensamento, ou dentro da ideia de Schopenhauer. Para a nossa aula de hoje, era basicamente essas ideias de Schopenhauer, certo? E aí, a gente passa para o Soren Kierkegaard. Tá? Só que nós não vamos ter tempo suficiente para terminar os dois indivíduos na aula de hoje, então a gente fala rapidinho a respeito de Kierkegaard. Próxima aula a gente termina Kierkegaard e começa a parte de Hegel e Karl Marx. Primeira coisa, deixa eu pegar aqui uma pergunta. Bernardo, eu posso dizer que o amor resgata a consciência? Bernardo, não só pode dizer que o amor resgata a consciência, como sendo assim, o amor, dentro da possibilidade do ser humano, é o amor que determina a consciência do próprio ser humano. Porque você tem o desejo de querer viver, você tem a vontade de querer viver. E nessa vontade de querer viver, você estabelece condições, tá, para gostar de si próprio. Como, por exemplo, deixa eu pegar o nosso livro-texto, diz assim, cadê? O mundo representado, assim como em Kant, assume em Schopenhauer uma condição fenomênica da medida em que é apresentada intelectualmente. Schopenhauer afirma que a realidade fenomênica é uma ilusão e aparência, certo? Uma ilusão e uma aparência. E aí diz assim, sendo a realidade cognoscível, tá? Que descobre a verdade das coisas. Cognoscível quer dizer que é conhecível. Então, eu posso conhecer o elemento razão. Eu posso conhecer tudo aquilo que cerca a própria condição do mundo para poder estabelecer a existência. Então, nesse sentido, a vida é dor e progresso histórico é uma ilusão, tá? Então, o progresso histórico seria uma ilusão. Para Hegel, o processo histórico é o processo de formação da consciência, tá? Eis o pessimismo de Schopenhauer. Sua suposição de que não há justificativa para o otimismo, nem qualquer finalismo, ou seja, é a única coisa que pode conduzir a consciência do ser humano é essa possibilidade da própria condição do amor em si mesmo, do amor como uma possibilidade do próprio ser humano, certo? Então, você pode dizer que resgata, mas ele é basicamente a base de formação dessa consciência, certo? Aí o seguinte, nós temos esses dois são chamados filósofos da transição. Deixa eu ver. Ok. Diz assim, Schopenhauer e Kierkegaard, eles são filhos do fim do século XVIII e início do século XIX. Para você ter uma ideia, Kierkegaard, ele nasce no início do século XVIII,
início do século XIX e vai até meados do século XIX. Então, ele pega a transição do século XIX, o início do século XVIII, perdão, ele pega as consequências da transição do século XVIII e vai até aproximadamente meados do século XIX. Certo? Então, as transformações que vão surgindo, que vão transformando a sociedade, vai influenciar a adolescência de Kierkegaard, vai influenciar em muito o seu pensamento filosófico. E, por favor, este cara, ele vai ser fortemente influenciado pelo cristianismo. Então, a sua filosofia tem um fundo religioso, tem um fundo estrutural dentro do cristianismo. Mas a nossa ideia aqui não é defender doutrina religiosa em nenhum aspecto. A nossa ideia aqui não é defender os aspectos religiosos de Kierkegaard, mas as ideias dele são fundamentais para o seu tempo. Então, ele é um profundo cristão e tenta viver o cristianismo também de forma verdadeira e profunda. E para isso significava estar em constante luta interior, em temer, em ter escrúpulos, em se angustiar, se rebaixar, se humilhar. Se para Schopenhauer, a palavra fundamental é a vontade, para Kierkegaard, a palavra fundamental é a angústia. Segundo o pensador, em tudo que nós fazemos, durante toda a nossa vida, nós vivemos sempre a angústia. Por exemplo, eu vou escolher entre A e B. Em uma determinada condição, eu tenho que fazer uma escolha entre A e B. E dentro de A e B, eu vou escolher as possibilidades as quais eu julgo conhecer. Então, entre A e B, eu vou escolher, por exemplo, B. Mas, segundo Kierkegaard, a minha escolha, não existe nada que possa determinar essa minha escolha. Não existe nada no mundo que possa esclarecer o porquê que eu escolhi B ao invés de A. E, ao mesmo tempo, eu escolhi B, eu estou com B e vou viver com B. Só que, no interior do homem, muitas vezes pode surgir a angústia assim, e se eu tivesse escolhido A? E se eu estivesse escolhido a outra possibilidade? Então, é essa a ideia fundamental dentro do pensamento de Kierkegaard. O cristianismo leva à inquietação do espírito, é o temor e tremor constante de que um dia irá prestar conta da vida que levou. Aí entra aquela ideia da escolástica e da patrística, né? Que para você alcançar o céu, para você ir para o paraíso, você tem que fazer boas obras. Então, suas obras vão determinar aquilo que você é, suas obras vão determinar aquilo que você irá viver pós a sua morte, tá? Traduzindo claramente. Então, é essa ideia fundamental das influências do cristianismo dentro do pensamento de Kierkegaard. Por isso, ele era um forte ser humano temente a Deus. Então, para ele, tudo que ele pudesse fazer, tudo que ele pudesse escolher, deveria ser escolhido de acordo com o pressuposto da própria religião, do seu próprio conhecimento religioso. Tá? O cristianismo é visto como um instrumento para viver a vida em paz e serenidade. Então, para ficar bem claro, tá? Kierkegaard são os elementos da filosofia de Kierkegaard que estabelece essas ações. Eu não estou falando nada de nível pessoal. E diz ainda, essa forma de cristianismo esconde e dissimula o verdadeiro aspecto do próprio cristianismo. Ou seja, quando você vive de maneira ascética, onde só a religião te importa e tudo mais, muitas vezes a ideia, a essência do cristianismo, ela é escondida de você. Você vive um certo cristianismo, mas um cristianismo mais ou menos, não aquele cristianismo onde você vai fazer a sua entrega total, onde você vai estabelecer a sua condição de vida dentro da própria religião. É claro que as influências são muito grandes, então eu não coloco o elemento de Kierkegaard como uma filosofia
pura propriamente dito. Por isso, uma filosofia mais romântica, uma filosofia mais idealista. E diz assim, Kierkegaard, criticando Hegel, diz assim, para quem uma das tarefas da filosofia é conceituar o mundo. Para Hegel, a tarefa da filosofia é conceituar o mundo. Então, Kierkegaard diz que a filosofia está interessada somente em criar conceitos, não se preocupa com a existência concreta dos indivíduos e as suas relações. É a partir daí que Soren Kierkegaard é considerado o pai do existencialismo, tá? Qual é o significado da existência humana? E, ao buscar o significado da sua existência, o homem acaba gerando uma própria angústia dentro de si, visto todas as mudanças, todas as transformações que ocorrem, todos os elementos que estão dentro da sociedade. Pergunta. Liara, conceituar o mundo é estabelecer assim, tá? Sentido para tudo aquilo que existe, tá? Isso é um carro, isso é uma moto, isso é uma casa, isso é um aluno, mas por que é isso e aquilo, tá? Segundo Kika, eu devo perceber a sua existência máxima. Por exemplo, o ser humano, muitos conceituam o ser humano ser dotado de razão, inteligência e vontade, um conceito de ser humano. Para Kika, muito mais do que conceituar o ser humano é estabelecer, entender a sua existência. Por que eu existo? Eu não sou apenas fruto de uma relação sexual, fruto da fecundação de um óvulo. Eu sou muito mais do que esse aspecto biológico. Dentro de mim, eu tenho um aspecto psicológico, eu tenho um aspecto moral, eu tenho um aspecto religioso, tá? Então, a ideia é justamente isso, é entender o homem não só, entender o mundo não só através dos conceitos, mas também através da sua própria existência. Se eu pego o microfone, se eu peço para vocês abrirem o microfone e cada um falar qual é o significado da sua existência, é complicado, tá? Se eu pergunto, Maria Helena, qual é o significado que há na sua existência? Se eu pergunto, Maria Luísa Canci, qual é o significado da sua existência? Bernardo, qual é o significado? Luca, e assim sucessivamente. Se eu pergunto para vocês qual é o significado da sua existência, tem gente que não saberá responder, tá? Tem gente que não saberá responder. Carla Liberati, qual é o significado da sua existência? Entende? Então, é justamente isso que Kika quer dizer, que você deve se preocupar com a existência do ser humano, a existência da natureza. Qual é o significado da sua existência no mundo? E, por favor, não pensa muito nisso, não, porque o próprio Kika ele vai afirmar que quando você mergulha basicamente na busca dessas soluções, você vai gerar uma angústia. Caio Jorge me perguntando, Ronei, qual é o significado da sua existência? O significado da minha existência é ser aquilo que eu posso ser mediante as possibilidades da minha vontade. Ferrei você, tá vendo? Uma resposta filosófica um pouco mais complicada, mas se nós formos realmente, se nós formos falar sério a respeito dessas informações, é justamente qual é o significado da sua existência. Cada um estabelece o seu próprio significado, cada um estabelece a sua própria essência, tá? Então, as ideias estão justamente dentro desse contexto. Então, você não pode se preocupar muito com isso, porque se você preocupar muito com isso, você vai chegar a um estado de angústia, e esse estado de angústia pode levar a outro tipo de situações, a outro tipo de atitudes, tá? E isso nós sabemos que muitas pessoas angustiadas acabam cometendo infrações, acabam realizando ações que são consideradas inadequadas. Então, para evitar isso, a ideia seria que não estabelecesse nenhum elemento de angústia.
uma coisa que eu vou falar para vocês, é até perigoso isso que eu estou falando agora, tá? Eu vou falar para vocês, mas é perigoso. Eu estou falando isso devido a vários exemplos que eu já tive ao longo da minha jornada como professor. Então, assim, a gente vê muito claramente alunos, tá? Alunos do terceiro ano do ensino médio, chegar no terceiro ano, chegar essa época do ano e ainda não saber o que é que quer da vida, não saber qual é o curso que vai prestar. Também pudera, né? Você, no auge da sua adolescência, você tem que decidir praticamente o destino da sua vida. Então, segundo alguns pesquisadores e o próprio Kika, isso iria gerar uma certa angústia dentro de você. A prova de vestibular, tem gente que entra num estágio de pânico em relação a isso tudo. E isso está se tornando cada vez mais comum, tá, na sociedade contemporânea. Tá? O indivíduo que não estabelece nenhuma possibilidade de escolha. Ou, em alguns casos, alguns não, são vários casos que eu tenho de ex-alunos que escolheram a faculdade X e fizeram um ano e meio de faculdade, trancaram a matrícula e mudaram de curso. Ok? Isso pode acontecer, isso é uma situação constante. Agora, para vocês, eu falo claramente, abertamente, conselho de amigo de vocês. Então, defina, decida, estude, pesquise aquilo que você quer para ver se é realmente aquilo que você quer, para não ocorrer uma futura angústia, para não ocorrer daqui 2, 3 anos vocês estarem lembrando dessa aula de Kika, certo? Então, estabelece a sua ação. Então, ele diz assim: Liara, você me perguntou, diz aqui, nossa existência não é um conceito, tá ok? A sua existência, ela é por si mesma. E por ela ser por si mesma, é que eu devo entender a origem ou o significado dessa consciência. Os filósofos constroem castelos conceituais, mas vivem em celeiros existenciais. Traduzindo, os filósofos criam o conceito do mundo, os filósofos eles criam conceitos da natureza, conceitos das coisas, mas acabam se esquecendo da própria existência humana, da própria essência do ser humano como tal. Então, através disso, diz assim, a ideia do pessimismo de Kierkegaard, tá? Aqui a gente entende um pouco a ideia do pessimismo dele. Então, diz assim, a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Então, tudo aquilo que você fez influencia na sua consciência, influencia na sua formação, influencia na sua própria condição de existência. Algo que você escolheu lá atrás, algo que você escolheu há 10, 15 anos, você pode hoje estar estabelecendo a sua própria condição de existência. No caso de vocês, não, né? No caso de vocês, não. Vocês escolheram 15 anos atrás, vocês eram praticamente criancinhas, 2, 3 anos de idade. 1 ou 2 ou 3 anos. Então, no meu caso, por exemplo, aquilo que eu escolhi há 20 anos atrás, dizendo assim, não sou tão velho, tá? Mas há 20 anos atrás, eu posso ter influenciado toda a minha existência em relação a isso tudo. Como, por exemplo, eu escolhi ser professor. Então, a minha existência tem toda uma influência da escolha que eu fiz há cerca de 10 anos atrás, tá bom? Há 10 anos atrás. Então, tudo isso tem um processo de influência na própria existência do ser humano. Então, diz assim, grava, eu vou deixar disponível esse material, seria bom que vocês gravassem isso que a gente vai ver agora. Diz assim, a existência humana é liberdade, pois os indivíduos são e escolheram ser o que escolheram fazer da sua existência dentro das suas possibilidades, inclusive da possibilidade de não escolher e ficar paralisado ou de se perder. Você pode escolher, não escolher, mas o resultado dessa sua não escolha influencia diretamente toda uma vida, influencia diretamente toda uma condição do próprio ser humano. Eu vou deixar disponível esse material para vocês, tá ok?
E vou deixar disponível para vocês no Cis Flaming Online. Está gravado, talvez hoje à tarde já esteja disponível, tá ok?